Saber da Nova Era apresenta audiolivro Elucidações do Além. Obra psicografada por Hercílio Mais. Pelo Espírito Ramatiz. Ajude nosso canal a crescer. Deixe seu like. Inscreva-se. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos que, como você, também estão na busca do saber da nova era. Capítulo 10. Elucidações sobre o perispírito. Pergunta: por que em obras anteriores de vossa autoria espiritual e de outros espíritos credenciados, o perispírito é definido como um elemento complexo, de estrutura fisiológica, sistemas e órgãos idênticos aos do corpo físico, quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, o identifica na forma de um corpo vaporoso? Há 100 anos, quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, ele não podia fazer outra descrição do perispírito. Os espíritos mentores assim lhe notificaram, porque além de sua doutrina ser endereçada principalmente à massa comum, isso ocorria numa época de pouco conhecimento esotérico. Hoje, no entanto, é possível ao homem comum receber instruções sobre a verdadeira contextura do perispírito, porque ele já está familiarizado com as energias do mundo invisível reveladas pela ciência terrena, como raios X, ultravioleta, infravermelho, radioatividade, desintegração nuclear, ultrassons, eletricidade, magnetismo, elétrons. Atualmente, já não se põe em dúvida a possibilidade de a matéria transformar-se em energia, nem da existência da fauna microbiana também invisível à vista carnal. Igualmente, também já se admite que muitas doenças tanto vêm do corpo como resultam dos desequilíbrios psíquicos, que a medicina classifica como enfermidades neurogênicas. Em sua época, Allan Kardec dirigia-se principalmente aos não iniciados no estudo esotérico, que ignoravam os conhecimentos secretos do mundo oculto e da vida espiritual, tais como a reencarnação, a lei do karma e a comunicação entre os vivos e os mortos. Estas revelações esotéricas da doutrina espírita já sofriam ataques furibundos do clero católico e despertavam sarcasmos acadêmicos ortodoxos. Sem dúvida, ele e os espíritos seriam imprudentes se tentassem popularizar todas as particularidades e minúcias anatomofisiológicas do perispírito, assunto demasiadamente avançado para uma época de excessiva ignorância. Kardec teria de enfrentar a dúvida agressiva dos cientistas São Tomés e dos adversários religiosos dogmáticos, e isto estremeceria as raízes ainda frágeis do espiritismo. Eis porque os espíritos mentores de Kardec não incentivaram a empreender estudos e pesquisas mais profundos, quanto à verdadeira natureza do perispírito, limitando-se a classificá-lo como um corpo fluídico, simples e vaporoso. E assim, satisfazia as conjecturas da capacidade mental e do entendimento espiritual primário dos adeptos e dos profanos. Mais tarde, ele então o identifica melhor, dizendo ser um corpo fluídico, cuja substância é tomada do fluido universal, ou fluido cósmico, que o constitui e o alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de adiantamento dos espíritos, é um órgão transmissor de todas as sensações, etc. Pergunta: considerando o perispírito como um corpo vaporoso conforme explica o Livro dos Espíritos, qual é a natureza intrínseca do espírito, isto é, a entidade que o comanda e governa? Explica o próprio Allan Kardec, em suas obras o seguinte: a vida dos espíritos é espiritual, que é eterna, a corpórea é transitória e passageira, verdadeiro minuto na eternidade. O espírito, portanto, é a entidade imortal, e sem forma de homem. Enquanto o perispírito é o seu invólucro, ou seja, o seu corpo etéreo estruturado também com os fluidos mentais e astrais que o envolvem e dão-lhe a configuração humana. No dizer de Kardec, o espírito é a chama, a centelha ou o clarão etéreo, espécie de luz material, que se justapõe ou conjuga ao perispírito a fim de lhe ser possível baixar e ajustar-se a um mundo planetário sob a configuração de um corpo físico ou humano. É evidente que se o espírito é sem forma e assemelhasse a um clarão, centelha ou chama imortal, sendo o núcleo real da vida do homem, ele precisa de corpos ou elos intermediários que lhe facultem descer vibratoriamente até poder manifestar-se mediante o corpo carnal na terra.
Esses corpos mediadores plásticos, que estabelecem a interligação do mundo espiritual com a matéria, são constituídos com a essência ou substância do plano físico em que o espírito tem de ingressar. Assim, o perispírito que, há 100 anos, Kardec descreveu como um corpo vaporoso, no intuito de evitar discussões que prejudicariam a doutrina espírita ainda no início de sua codificação, hoje já pode ser estudado em seus verdadeiros aspectos e detalhes, abrangendo a sua estrutura fisiológica ou orgânica. Sabeis que não existem distâncias métricas entre o reino do Espírito Eterno e o mundo material, pois essa pretensa separação é apenas a diferença dos estados vibratórios de cada plano entre si. Mesmo nesse instante em que vos ditamos estas palavras, viveis simultaneamente no mundo espiritual, mas ligados a um organismo carnal. Não é preciso ocorrer a vossa morte corporal, para sobreviverdes em espírito, pois na realidade sois sempre espírito imortal, embora encarnado ou sujeito a um corpo físico mediante o elo do perispírito, a fim de, em caráter transitório, poderdes viver subordinados às limitações do mundo terráqueo. É óbvio que o espírito, em face de sua natureza superior e vibração sutilíssima, para encarnar-se na carne, ele precisa servir-se de veículos intermediários. Assim como o raio do sol não pode mover um vaso de barro, o espírito, pela sua natureza material também não seria capaz de movimentar diretamente um corpo físico. Em resumo, entre o espírito e o corpo carnal existe um espaço ou distância vibratória, que precisa ser preenchido pelos corpos, veículos ou elos confeccionados da mesma substância de cada plano intermediário. Considerando-se que o perispírito é justamente o equipo ou conjunto de outros corpos imponderáveis e reais, que preenchem esse intervalo vibratório, é evidente, então, que não pode ser um corpo vaporoso, qual uma nuvem sem pouso certo no espaço. Pergunta: poderíeis dar-nos algumas elucidações mais amplas desse conjunto ou equipo perispiritual, que também é formado por outros veículos ou corpos imponderáveis? Atendendo aos objetivos desta obra, em particularizar os diversos aspectos da mediunidade sob o patrocínio do Espiritismo, faremos algumas observações gerais sobre o perispírito, mas sem nos estendermos às minúcias facilmente encontradas nas obras dos Rosa-Cruzes, teosofistas ou yogis. Cabe-nos, realmente, despertar o interesse dos espíritas estudiosos para a verdadeira natureza anatomofisiológica do perispírito e auxiliarmos os médios a lograrem mais êxito nos seus trabalhos mediúnicos, adquirindo maiores conhecimentos sobre a verdadeira vida do espírito imortal. Através da escolástica hindu, sabe-se que o universo é setenário, isto é, todas as manifestações mais importantes da vida cósmica e planetária são disciplinadas ou regidas por um padrão vibratório diretor, que é o número 7. Entre essas manifestações setenárias, destacamos, principalmente, as seguintes: são 7 as cores fundamentais do espectro solar e da cromosofia do mundo material, 7 as principais notas da música terrena, 7 os dias da semana e cada período lunar. Há 7 pecados capitais e 7 virtudes principais, 7 planetas e 7 esferas ocultas que se agrupam em torno da Terra, pois o espírito do homem só se libera depois que atinge o 7º céu. Foram 7 os sábios da Grécia e as maravilhas do mundo, são 7 os sentidos físicos das raças humanas no fim do seu ciclo planetário de educação física, também são 7 as raças mães de cada orbe e já vos encontrais na 5ª raça mãe. Jacó, em sonhos, viu os anjos subindo e descendo os 7 degraus da escada evolutiva espiritual, enquanto o Apocalipse de João é pródigo em 7 selos, 7 anjos, 7 céus e 7 castiçais. Em diversas atividades do homem, que dizem respeito aos momentos mais importantes da vida, observa-se ainda o padrão setenário regendo-lhe as manifestações e responsabilidades. A criança é considerada inocente até aos 7 anos, idade em que o espírito integra-se definitivamente no corpo físico. A puberdade no menino ou na menina chega aos 14 anos, isto é, 2 vezes 7, época na qual solidifica-se no homem o corpo astral da emoção ou dos desejos. A maioridade ou emancipação só se faz aos 21 anos ou 3 vezes 7, quando o homem já tem juízo, pois, realmente, em tal fase fica de posse consciente do corpo mental, passando a raciocinar dali por diante sob sua inteira responsabilidade espiritual. Ensina-nos a ciência transcendental que o duplo etérico possui 7 chakras ou centros de forças etéricas, os quais correspondem às 7 regiões principais do corpo físico e do perispírito do homem. O prana ou vitalidade que alimenta esses chakras também é uma síntese de 7 cores, que atestam um tipo de vibração ou variedade de cada zona corporal humana.
Aliás, o próprio prana está colocado entre os 7 elementos, que correspondem às 7 regiões, ou 7 invólucros do universo ou de Brahma, como dizem os orientais, a saber, prana, a vitalidade, manas, o princípio inteligente ou a mente, o éter, o fogo, o ar, a água e a terra. Eis porque as filosofias e doutrinas espiritualistas da Terra, em sua essência, tratam da revelação cosmogônica pela mesma ordem setenária, embora às vezes variem, entre si, nas suas denominações peculiares e especulações filosóficas, conforme seja a índole, o temperamento e as tradições de cada povo. Assim, por exemplo, os Rosa-Cruzes referem-se a 7 divisões com relação ao homem, na seguinte forma: o mundo de Deus, o dos espíritos virginais, o do espírito divino, o do espírito da vida, o do pensamento, o dos desejos e da matéria. Embora se verifique aparente diferença com a mesma enunciação feita pela Yoga, na intimidade espiritual ambos concordam, malgrado a última assim especifique a sua definição setenária: espírito, mente espiritual, intelecto, mente instintiva, prana ou força vital, corpo astral e corpo físico. No entanto, para melhor entendimento e facilidade de estudo, achamos melhor reduzir essa enunciação setenária tão tradicional e familiar no Oriente, para uma concepção mínima de 4 divisões, ficando assim esquematizada: espírito, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Deste modo, o perispírito, no estudo espiritista, é o equipo que abrange, no seu conjunto, a mente espiritual, o intelecto, a mente instintiva, o prana e o corpo astral da especificação yoga, em correspondência, também, com o mundo do espírito virginal, do espírito divino, do espírito da vida, do pensamento e dos desejos da Rosa Cruz. São esses corpos ou elementos intermediários da atividade espiritual, que, grupados num só conjunto, constituem o perispírito, o qual, então, preenche os planos intermediários e serve de elo para o espírito pôr-se em contato com a matéria. É a ponte de ligação entre o reino espiritual e o mundo físico, sem necessidade de esmiuçá-lo com especificações e subdivisões que lhe destaquem o corpo mental, vital, espiritual ou astral, tão ao gosto dos orientais. Para os espíritas é suficiente enfeixar todas essas subdivisões e veículos intermediários, da filosofia oriental, num só corpo ou equipo, qual seja o perispírito. O perispírito não é, pois, um corpo vaporoso, conforme a enunciação kardecista, mas um equipo complexo e capaz de atender às mais variadas atividades e desejos do espírito imortal. Considerando-se que a doutrina espírita é movimento de natureza popular, destinado a todos os não iniciados nas particularidades do mundo oculto, o alto então aconselha que seja resumido o estudo do perispírito. Tanto quanto possível, evitando-se a saturação mental que perturba os adeptos e médiuns ainda imaturos em tal assunto. Eis porque preferimos especificar esse estudo do seguinte modo: espírito, a centelha ou a luz imortal sem forma, o perispírito abrange o corpo mental que serve para pensar, o corpo astral que manifesta a emoção, os desejos, os sentimentos, o duplo etérico, com o sistema de chakras ou centros de forças etéricas, isto é, o corpo transitório de éter físico e situado entre o perispírito e o corpo físico, o qual se dissolve depois da morte do homem, e finalmente, o corpo físico, como a derradeira peça a ligar o espírito imortal ao mundo material. Assim, pelo simples fato de o perispírito abranger o corpo mental que é a fonte do pensamento e o corpo astral, que dá vida aos desejos, sentimentos e emoções humanas, ele já se revela um instrumento inconfundível e de assombrosa complexidade, e não o corpo vaporoso citado na codificação kardecista por força da época. Ele é, realmente, a ponte viva, para o espírito alcançar a matéria e atuá-la de modo a impor suas ideias e os seus desejos. No universo não existem fantasias nem milagres, mas tudo obedece a um processo de ciência cósmica regido por leis invariáveis, que regem o aperfeiçoamento das coisas e dos seres. É óbvio, pois, que a operação de pensar, desejar ou sentir do espírito, exige sistemas, órgãos e mecanismos adequados na contextura do perispírito, em vez dele ser um corpo vaporoso semelhante à fumaça. É sabido que as poses ou estados emotivos do homem produzem em seu corpo determinadas reações psicofisiológicas que interferem com o sistema nervoso cérebro-espinhal, endocrínico, linfático, sanguíneo, ósseo, muscular e outros fenômenos específicos. Portanto, muito mais importante do que o corpo de carne é a estrutura anatômica fisiológica do perispírito, que é a sua matriz original e organismo preexistente ao nascimento e sobrevivente à morte física. Pergunta:
E por que os doutrinadores e líderes espíritas não explicam aos adeptos do espiritismo a realidade exata do perispírito? Pois, em geral, eles limitam-se a citar só aquilo que Kardec enunciou. Evidentemente, isso é uma questão de simpatia ou culpa da excessiva ortodoxia ainda dominante no seio da doutrina espírita, pois o próprio Allan Kardec foi muitíssimo claro ao enunciar o seu pensamento de que o espiritismo deve incorporar em sua doutrina tudo aquilo que depois de passar pelo crivo da razão e resistir à pesquisa científica, seja útil e benéfico ao homem. Não há desdouro nenhum para os espíritas operarem além da linha kardecista, em busca de novos conhecimentos sobre o acervo espiritualista, que já serviu para alicerçar movimentos e doutrinas tradicionais como a Rosa Cruz, Teosofia, o esoterismo e o Yoga. Aliás, as noções, os aspectos e os estudos que vos parecem inéditos sobre a anatomia e fisiologia do perispírito não constituem novidade, pois trata-se de matéria e ensinamentos conhecidos há muitos séculos por todas as escolas iniciáticas do mundo. É de senso comum que os mais avançados conhecimentos secretos acerca da imortalidade da alma sempre provieram do Oriente, e, principalmente, da Índia. Portanto, será ridículo e até censurável que o espiritualista ocidental despreze o acervo benfeitor dessa fonte de verdadeira sabedoria espiritual. Os Vedas, há 4.000 anos, já ensinavam as minúcias do corpo mental, corpo astral e o duplo etérico com o sistema de chakras, enquanto Hermes Trismegisto, o iniciado do Egito, já o fazia à luz dos templos de Ra. Coube a Kardec popularizar, no limiar do século XX, certa parte menos profunda desses conhecimentos espirituais, despertando o cidadão terreno ainda negligente para com a sua própria vida imortal. No entanto, se o espiritismo significa a porta aberta para a revelação espiritual, cabe ao discípulo penetrar no templo e desvendar os mistérios de sua própria imortalidade, assim como conhecer a fonte onde os espíritos firmaram seus conceitos para a codificação espírita. O adepto que permanecer estático e obstinado, preso à ortodoxia da tradição kardecista, desinteressando-se dos conhecimentos milenários da vida do espírito imortal, demonstra não compreender que o espiritismo é essencialmente uma doutrina de amplitude evolutiva e não um conjunto de postulados em discussões sobre o que Allan Kardec disse ou não disse. Pergunta: porventura deveríamos encetar novamente o velho curso tradicional dos templos iniciáticos do passado a fim de penetrarmos a doutrina dos ensinamentos superiores, em que Kardec e os espíritos se basearam como fundamento do espiritismo? Já dissemos, alhures, que a vida dinâmica do homem do século XX obriga-o a iniciar-se à luz do dia, no próprio ambiente social desde a manhã até a hora de cerrar os olhos para o descanso à noite. O mestre moderno já não usa mais a barba e os cabelos compridos como os antigos patriarcas, pois cairia no ridículo. Conforme diz certo brocardo hindu, o mestre aparece assim que o discípulo está pronto para os testes de sua iniciação espiritual, que o põe em prova ante o insulto do policial mal-humorado, do esbarrão do brutamontes, do egoísta ao furar a fila do ônibus, do palavrão do bêbado obsceno, da especulação do mau negociante, da irritação do motorista do ônibus ou da avareza do ricaço. O homem, assim, gradua-se, pouco a pouco, no experimento cotidiano da própria vida sem precisar de rituais, compromissos e juramentos dos templos iniciáticos de outrora. Após tantas peripécias na vida terrena, enfrentando as vicissitudes e ingratidões próprias do mundo de efervescência tão primária, batido e massacrado pelas provas severas do sentimento em purificação, o homem é submetido à arguição do Evangelho de Jesus, a fim de se verificar a média do seu exame final nessa iniciação espiritual, em cada reencarnação. Antigamente os discípulos, firmados nos rituais dos templos iniciáticos, preparavam-se para, depois, viver no mundo como o atleta disposto a conquistar a vitória de si mesmo no campeonato da existência humana. Hoje, no ambiente da vida profana ele enfrenta os problemas que lhe excitam e graduam o espírito nas relações comuns com os seus companheiros de jornada física. Pergunta: é certo que os velhos mestres da tradição iniciática não endossam a codificação espírita, porque Allan Kardec expôs demasiadamente em público os mistérios do ocultismo? Allan Kardec foi um dos mais avançados mestres de iniciação esotérica do passado, bastante familiarizado com a atmosfera dos templos egípcios, caldeus e hindus. E inúmeros iniciados que desenvolveram suas energias psíquicas e despertaram seus poderes espirituais nos ambientes dos antigos templos iniciáticos, também estão agora encarnados na Terra e cooperam valiosamente na seara espírita.
Pouco a pouco, eles revelam os conhecimentos ocultos, que Allan Kardec teve de velar em sua época por falta de um clima psicológico adequado e favorável aos ensinamentos esotéricos, em público. Esses iniciados, com o auxílio da própria ciência profana, extirpam gradualmente da prática mediúnica muito compungimento lacrimoso e religioso, que não se coaduna com o espírito científico, lógico e sensato dos postulados espíritas, cada vez mais avançados. O Espiritismo simplificou os ensinamentos complexos do Oriente, como a reencarnação e a lei do karma, expondo-os de modo conciso e fácil, sem as sutilezas iniciáticas, os simbolismos complexos e as grafias sibilinas do sânscrito, graduando-os de acordo com a capacidade mental dos seus adeptos ainda imaturos para uma didática muito esotérica. Porém descansem os espíritas demasiadamente ortodoxos e temerosos de qualquer confusão doutrinária, no seio do espiritismo, só porque venham a examinar os ensinos e os conhecimentos de outros movimentos espiritualistas. Mesmo porque a revelação do verdadeiro mecanismo da vida do espírito imortal não se fará de modo instantâneo e miraculoso. Isso se processará através do estudo, de pesquisa e da busca incessante por parte do discípulo liberto de qualquer condicionamento sectarista. A cômoda atitude do espírita ignorar propositadamente qualquer assunto que não se relacione com a sua doutrina, em geral, é mais fruto da preguiça mental do que mesmo receio de confusão doutrinária. Aliás, a confusão não está nas coisas que investigamos. Ela está em nós mesmos, pois só o homem realmente confuso tem medo de conhecer outros movimentos esotéricos, cujos princípios doutrinários apoiam-se também nos fundamentos em que assentam os postulados do Espiritismo. Tal receio resultará num estacionamento mental obstinado, que não livrará o discípulo de enfrentar essa tarefa nesta ou noutra existência terrena. A Terra é a escola de educação espiritual primária que só libera os seus alunos depois que eles forem aprovados em todas as matérias nela existentes. Os espíritas sabem que não há graça nem privilégios extemporâneos na senda da evolução espiritual, por isso, quando o discípulo desperta para a realidade da vida imortal, ele encontra-se diante de um problema capital de sua existência, porquanto, ao mesmo tempo, entram em conflito, na sua consciência, os instintos primários do animal e a súplica do anjo para que ele prefira lutar para subir ao paraíso. É o momento cruciante, que os hindus definem como o adepto caminhando sobre o fio da navalha, porque, realmente, ele encontra-se angustiado e indeciso entre o céu e o inferno, pois tem de desintegrar a personalidade do homem velho, dando ensejo ao nascimento do homem novo do padrão angélico enunciado por Paulo de Tarso. Depois que o homem encerra a sua iniciação espiritual na Terra, aprendendo todo o alfabeto das matérias primárias que lhe testam o coração e lhe desenvolvem o intelecto, então será promovido para o mais próximo ginásio planetário. Não é justo que os alunos reprovados no curso primário terreno, antes de haverem assimilado integralmente os seus ensinamentos de menor envergadura espiritual, devam ingressar num curso superior. Pergunta: assim que reformarmos as leis da Terra, os alunos também alcançarão melhor graduação espiritual, não é assim? Querer reformar o cenário da Terra sem antes cristianizar o homem e seu habitante, é como tentar endireitar a sombra de uma vara torta sem primeiro endireitar a vara. O ambiente moral e social da Terra é a projeção coletiva ou a média espiritual de cada um dos seus cidadãos de curso primário. Assim que tais alunos completarem o seu curso de alfabetização espiritual e merecerem sua transferência para outros orbes de melhor graduação sideral, nova leva de analfabetos baixa do mundo invisível, para substituir os que forem promovidos. As modificações fundamentais do ambiente da Terra dependem essencialmente de melhorar o padrão espiritual dos seus habitantes, pois os alunos analfabetos não se mostrarão mais inteligentes só porque pintam as paredes do grupo escolar. A simples providência de se vestir o selvagem com fraque e cartola não o torna um fidalgo capaz de habitar luxuoso hotel. Os espíritos alfabetizam-se participando do drama evolutivo no velho cenário terreno em que a vida é um acontecimento importante, mas, na realidade, as cenas e os fatos se repetem, como já acontece há séculos, sob outras vestes e costumes, pois as ligações são semelhantes. Lembra o que acontece com as escolas primárias modernas, em que apesar de se providenciar melhor ambiente, mais luz, higiene e adotar-se métodos pedagógicos eficientes, os alunos têm sempre de começar pelo ABC.
O pior é que já escasseia o prazo para os alunos terrenos reprovados na atualidade, ou necessitados de uma segunda época, pois o alto já decretou a promoção do educandário terreno para a escala ginasial, restando aos rebeldes, preguiçosos, tardios e relapsos o recurso de serem transferidos para outra escola primária, talvez em condições educativas mais precárias. Mas o Espiritismo muito fará para esclarecer o terrícola nesta hora profética, cumprindo-lhe, então, popularizar os ensinamentos ocultos já manuseados por outros movimentos espiritualistas, pois a codificação espírita, em verdade, ainda não terminou, aliás, prossegue incessantemente regida pela mente espiritual do próprio Allan Kardec. Pergunta. No entanto, quanto aos ensinamentos espiritualistas dos povos egípcios, caldeus, essênios, hindus e outros, o homem de hoje, em face do atual progresso científico, já está em condições de aprender os conhecimentos esotéricos de modo claro, sem qualquer simbologia exterior. Não é assim? Sob a responsabilidade dos espíritos superiores, a literatura espírita tem por objetivo essencial conduzir o terrícola à sua mais breve angelitude. Os termos e as definições ocultistas, muito familiares aos orientais, realmente parecem excêntricas ou exóticas para o ocidental demasiadamente apegado às provas materiais. Porém, sob a inspiração do alto, o Espiritismo já atualiza os ensinos milenários do Oriente, assim como também os comprova à luz dos laboratórios da ciência profana, expondo à compreensão do homem comum aquilo que antigamente só era conhecido dos velhos iniciados templários. Os ensinamentos da vida espiritual, quando são demasiadamente complexos ou avançados, transbordam da mente comum e perturbam o homem imaturo, podendo torná-lo num místico exagerado, ou num ateu irredutível. Pergunta. Mas é evidente que muitos homens de cultura e vários cientistas de renome universal têm divulgado um espiritismo de aspecto salutar, escoimado de superstições e de misticismos dispensáveis. Porventura o trabalho benéfico desses homens não correspondeu aos objetivos doutrinários e aos esclarecimentos técnicos da codificação espírita? Sem dúvida, trata-se de um trabalho de verdadeira contribuição doutrinária, com o intuito de impedir excessos da imaginação, práticas esdrúxulas e supersticiosas no seio do espiritismo, merecendo pois todo o apoio e a atenção do alto. Realmente, esses homens são espíritos que renasceram na Terra com a finalidade precípua de cooperar na obra de Kardec e livrá-la da superstição, do misticismo tolo e das práticas mediúnicas excêntricas, tornando-a um movimento austero e capaz de impressionar a própria ciência profana. Foi um serviço digno e proveitoso que prestaram ao espiritismo homens talentosos como Gabriel Delany, Aksakov, Leon Denis, William Crookes, Myers, Oliver Lodge, Sainton Moses, Duprel, e, no Brasil, Guilom, Cairbar Chotel, Saião, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Cirne, Inácio Bittencourt e outros, ainda vivos, que empenham seus esforços na divulgação sadia e proveitosa da doutrina espírita. Graças a tais homens inteligentes e corajosos, o espiritismo pulverizou as investidas capciosas do clero fanático e impôs-se respeitosamente, sobrepondo-se aos sarcasmos acadêmicos dos intelectuais envaidecidos. Enquanto Kardec organizou a alma do espiritismo, os seus discípulos laboriosos têm cuidado da estrutura anatomofisiológica do seu corpo doutrinário e das suas relações com o mundo profano. Eles têm comprovado o espiritismo pelos experimentos objetivos da ciência, esclarecendo-o à luz da filosofia e da psicologia humanas, sem possibilidade de seus adversários contestarem a lógica das suas afirmações sobre a vida imortal. Pergunta. Qual seria uma suposição ou conjectura que nos convencesse quanto à existência do perispírito? Evidentemente, sem o perispírito não existiria o homem ou o indivíduo, porquanto o espírito, a chama imortal do ser, na verdade, é a essência do próprio Deus a formar o pano de fundo da consciência humana. Jesus foi bastante claro quando anunciou: "Eu e meu Pai somos um, vós sois deuses, o reino de Deus está no homem", e a Gênesis explica que o homem foi feito à imagem de Deus. Pergunta. Poderíeis dar-nos algumas noções do perispírito, quanto ao fato dele ser constituído por outras partes ou corpos imponderáveis, como o mental e o astral, sem que, no entanto, perca a sua unidade fundamental? O perispírito, integrado por diversos elementos, é realmente um só equipo ou instrumento intermediário representativo da vontade, do pensamento e dos desejos do espírito na sua manifestação para o corpo físico.
Já dissemos que entre o perispírito e o corpo de carne ainda existe o duplo etérico, como a ponte que relaciona as manifestações do mundo espiritual e as ações do mundo físico, num serviço recíproco de alta precisão. Aliás, o próprio corpo físico é uma só unidade, e, no entanto, compõe-se também de vários sistemas como o sanguíneo, nervoso, linfático, ósseo, endocrínico, muscular, os quais, embora sejam partes distintas, entre si, formam um todo homogêneo. Em equivalência, lembramos que a água, embora não se divida nem mude em sua integridade fundamental, ela pode apresentar-se sob diversos aspectos ao mesmo tempo, como seja quente, perfumada, doce, magnetizada ou colorida. Finalmente, encerrando este capítulo, insistimos em lembrar-vos que o perispírito é o corpo imortal do homem, enquanto o duplo etérico não faz parte dele, mas é somente o veículo intermediário, provisório, que lhe serve apenas durante a existência física e depois da morte do homem dissolve-se na intimidade da terra, vagando, por vezes, sobre os túmulos,